Bom, eu já comecei esse vídeo, dei uma pausa e comecei novamente porque eu acredito que é natural. Eu vejo que esse momento é muito natural de ter indecisões, de ter esse receio de estar aqui na frente ou por trás, não sei, falando algo novo. E faz parte do processo também. Esse processo de amadurecer uma ideia e de executar ela do início ao fim. E falando em fim, eu tenho um problema com o encerramento de ciclos, né? E eu percebi que para iniciar um ciclo, eu também tenho um problema com isso. E esse problema, ele não vem de uma forma tão simplória às vezes, ele vem de uma forma até que grande. Desde, por exemplo, usar o finalzinho da fita crepe. Eu não uso porque senão ela vai acabar. Eu não finalizo a leitura de um livro porque senão aquele ciclo com aqueles personagens ou com aquela trajetória vai chegar ao fim. Muitas vezes eu não como um último pedaço de algo que tem na geladeira porque senão vai acabar e vai finalizar e eu não vou ter mais. Esse ano eu passei por um encerramento de um ciclo muito importante na minha vida. E esse ciclo ele se encerrou para dar início a novos ciclos. Não é um vídeo para falar desse momento, mas eu vou só dar uma introdutória bem rápida, assim, uma introdução muito rápida para contextualizar e depois eu volto para o contexto real do assunto. Eu, no início do ano, pedi demissão de uma agência de publicidade ao qual eu trabalhava na área fiscal, para poder dar início e vazão a várias ideias e projetos que estavam e estão perpetuando na minha cabeça. Então eu precisava de tempo para tirar todas as ideias do papel, para colocar todas elas em ação, e eu precisava desse momento. E encerrar aquele ciclo foi doloroso, foi difícil, mas ao mesmo tempo ele se fez muito necessário na minha vida, ele se fez muito necessário nessa minha trajetória deste ano. E acredito que, né, no contexto geral também vai ser muito importante. E aí, ao longo do ano, eu vinha me cobrando no sentido de eu fiz isso para executar tais coisas. Algumas delas eu estava fazendo, outras não. E aí eu falei, tá, mas por que eu não estou fazendo? E aí, uma das coisas que eu não estava fazendo é iniciar este bendito lugar ao qual eu quero registrar coisas, que é simplesmente o meu canal aqui, né, no YouTube. E por que eu não iniciei este projeto antes? Por que eu não coloquei tudo isso, né, em ação logo no início de quando eu pedi demissão, que foi lá no início do ano, no mês de abril? Vários motivos. Um deles era porque eu estava reestruturando toda a minha história de vida profissional. Eu estava no momento de entender uma nova profissional que eu estava me tornando, visto que eu finalizei uma graduação, estava me inserindo num ciclo de mercado de trabalho, enfim, diversas outras coisas estavam acontecendo que eu vou jogando aqui aos pouquinhos. Vai vir muita coisa, porque tem muita coisa aqui na minha cabeça de verdade, mas assim, só vinha na minha cabeça, apenas comece. E esse apenas comece não estava iniciando assim. Ele foi começando de diversas formas. Ele foi começando primeiro aqui na minha cabeça, depois ele se transformou em ideias no papel. Eu anoto muitas coisas, eu tenho várias formas de anotações. E aí alguns outros fatores foram impeditivos para eu não iniciar. E eu anotei algumas coisas aqui. Primeira coisa foi pela falta de habilidade em me comunicar, né, com uma tela, e falta de habilidade também em editar esses vídeos que seriam um resultado, né, do que eu estou falando aqui. A outra é porque eu não teria, sem tempo, eu coloquei, sem tempo, não tinha tempo. E o tempo, ele é muito relativo. E claro que também tem toda uma construção
de uma carreira e da minha empresa e de todas as outras coisas que estão em torno disso, né? Então essa falta de tempo, ela também é real e factível dentro das minhas possibilidades, mas ao mesmo tempo também tinha uma questão de dosar o que eu estava fazendo. E o outro, né, receio grandioso era receio de não saber o que falar, que é exatamente o que está acontecendo agora aqui. Eu tenho esse receio de eu tô falando a coisa certa, eu tô colocando de fato as minhas ideias da forma como eu gostaria de colocar. E aí, enquanto eu estava aqui sentada, eu simplesmente pensei o seguinte: não importa, sabe? Não importa se eu realmente tô fazendo o que eu imaginei que eu ia fazer, da forma como eu idealizei que eu ia fazer. O importante é eu fazer. Em algum momento, isso vai ter uma construção mais interessante, ele vai ter uma harmonia mais atrativa. Mas se eu não iniciar e só ficar aqui sentada pensando e projetando, eu não vou saber como é que vai ser. Eu não vou saber como que eu vou ser uma editora ou uma creator ou qualquer outra coisa, porque eu não estou fazendo, eu só estou imaginando. Então, essas questões, elas acabaram caindo por terra no momento em que eu decidi agir. E eu falei, eu não vou agir amanhã, não vou agir depois de amanhã, não vou agir na segunda-feira ou quando começar janeiro. Eu vou agir agora. Eu tinha outras pretensões de outros vídeos para serem o primeiro vídeo, né, deste lugar. Mas eu falei, tá, e se eu não fizer exatamente o que eu tô imaginando, porque eu não vou ter essa habilidade toda com essas edições, né, e com essa transformação inteira que eu quero fazer. Então eu falei, eu vou iniciar de uma forma simples, que é sentar na frente da tela, pegar meu celular e falar, né, falar coisas que passam pela minha cabeça. E eu tô fazendo isso agora e tá sendo maravilhoso fazer isso aqui. Tá sendo muito bom, porque eu sinto que tá indo, sabe? Independente de como vai ser o resultado quando eu colocar de fato isso no canal. Quando eu de fato colocar a edição, sabe? Mas eu tô fazendo. Esse é o primeiro passo. Fazer. E aí eu falei do celular, né? Um dos outros fatores que eu tinha um grande problema era o equipamento. Porque eu não tinha um equipamento ideal. As pessoas falam, começa com o celular mesmo. Mas esse meu celular aqui, ele é um celular que ele tem um grande problema com a câmera. E é um problema que eu já tentei solucionar de diversas formas, vendo vídeos, conversando com pessoas, pedindo ajuda, fazendo várias possibilidades possíveis e imagináveis, mas a câmera dele não contribuía. Então, ele foi um dos maiores fatores que me fez procrastinar ao longo do ano, para eu ter um vídeo que pudesse sair uma imagem nítida. Foi sanado. E eu consegui. Então, eu estou começando oficialmente a registrar, a fazer, vou falar vlog? Talvez seja vlog, talvez seja documentário. São registros de uma vida, de uma pessoa comum, de uma mulher que tem sonhos, tem planos, tem desejos, medos, anseios, que tá aqui neste mundo buscando fazer coisas que gosta, que tem muita coisa em mente, que tem muitos projetos. Diante de todas essas desculpas, mesmo que diante de todas essas dificuldades reais e factíveis, eu sabia que eu gostaria de me comunicar. Eu sabia que eu gostaria de registrar coisas da minha vida para Alessandra do futuro poder olhar e falar, menina, não é que você conseguiu? Eu quero mostrar o meu estilo de vida. É um estilo de vida muito simples, de uma pessoa muito comum, que faz coisas comuns. Mas eu acredito que todo mundo é assim. Uma pessoa simples, normal, né? Claro que tem algumas diferenciações, assim, né? Mas eu sou uma pessoa muito comum. E ao mesmo tempo eu fiquei também fiquei pensando, né?
nossa, mas eu sou tão normalzinha, por que que eu vou, né? Por que que as pessoas vão querer me assistir? E não é sobre o que as pessoas vão querer, de fato, né? No fundo, e entendendo todo esse contexto de pensamento também que me veio. Como uma resposta pra mim mesma, eu falei, é sobre mim, sabe? É sobre a minha história, sobre a minha trajetória. Porque ela é única, ela é um desabafo pra mim mesma e ao mesmo tempo tá tudo bem, né? Um desabafo no sentido de que eu queria falar pra mim em voz alta o motivo pelo qual eu não comecei antes e me pedir desculpa por isso também, mas ao mesmo tempo dizer que eu comecei agora porque este era o momento de começar. E este vídeo é um acalanto pro meu próprio coração em dizer que está tudo bem iniciar agora, mesmo depois de tanto que você veio falando, né? E a outra questão é porque eu senti assim que dezembro, e não só senti, mas eu sei que dezembro é um mês que eu tenho diversas nuances por conta de questões que eu vim passando ao longo da minha vida. Uma das principais é o luto, né? E dezembro é um mês onde eu carrego este luto de uma forma muito impactante e muito forte. Então, antes de virar o mês, né, em novembro, eu fui fazer uma caminhada longa de 200 quilômetros e durante essa caminhada eu registrei algumas coisas. E aí eu falei assim, olha, eu quero registrar o mês de dezembro para eu entender como que são essas nuances que eu sinto, né, o que eu venho fazendo. Não consegui registrar todos os dias, mas para modo de registro futuro, hoje é dia 5 de dezembro, uma quinta-feira, agora são 5h17 da tarde e só são 5 dias do mês que aconteceu, assim, que se passaram e eu já fiz diversas coisas. Algumas eu registrei, outras não, sabe, Alessandra? Esse vídeo é pra você mesma. E se outras pessoas virem assistir, né? Você que tá aí do outro lado também, se estiver assistindo e chegou até este momento do vídeo, saiba que vai ser muito único tudo que eu vou falar, porque são coisas minhas que eu vou me abrir para uma câmera e vou falar, vou mostrar coisas do meu dia a dia e vou ser sincera o melhor e máximo possível que der. Bom, esse finalzinho ele já tá bem alongado, mas eu gostaria de agradecer, né, por você que ficou até aqui, que você assistiu. Este é o vídeo da Alessandra Ribeiro. Se você se identificou com alguma coisa que eu falei, eu vou pedir para você se inscrever no canal, para você curtir também, deixar um comentário se algo que eu falei por aqui foi relevante para você, se te fez refletir sobre alguma coisa que aconteceu ao longo da sua vida ou deste ano. E eu espero que você venha me acompanhando aí para você entender um pouco mais sobre essa pessoa, para você conhecer um pouco desses projetos e desses planos que eu falei, que são tantos e que eu vou mostrar aos pouquinhos por aqui. Bom, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Fui! Você quer? Parabéns!